Bom dia! Nesta aula de hoje, nós vamos enfatizar a importância do iluminismo para o final do século XVII e o século XVIII e também as influências na literatura. Como nós já vimos, o arcadismo veio suceder o barroco. E nessa época do arcadismo, surgiu na Europa um movimento cultural chamado iluminismo, que tinha a intenção de esclarecimento, de razão, de raciocínio, de ciência, de estudo. Na verdade, muito mais do que desenvolver as ciências e as artes, o iluminismo abriu caminho para muitas tendências filosóficas no século XVIII. A burguesia estava em ascensão e a filosofia iluminista concentrou os seus princípios na razão e na ciência. Por isso ele foi chamado de século das luzes. Entre as principais características do iluminismo, nós vamos ver que ele queria divulgar, ideias científicas, filosóficas, artísticas, por meio de uma literatura mais acessível, porque isso possibilitava o impulsionamento, dos meios de comunicação daquela época. Como eu já disse, a burguesia se ascendendo, tendo mais condições e mais visibilidade na sociedade, ela começou a ser o alvo dessas mudanças. Então, publicações em jornais, folhetins, revistas eram mais acessíveis, estavam se tornando mais acessíveis à burguesia nessa época. Então, o objetivo do iluminismo era modificar a realidade por meio desses pensamentos científicos e filosóficos. Nós já vimos que, além do desenvolvimento e do progresso científico que o iluminismo trouxe, foi no campo filosófico, com a disseminação de muitas ideias, que surgiram movimentos importantes pelo mundo inteiro. Como nós já vimos no contexto histórico do arcadismo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e no Brasil a Inconfidência Mineira. No Brasil, depois da decadência, dos engenhos de açúcar, a evolução da economia se concentrou no ouro, nas jazidas de ouro em Minas. Então, houve a tendência das pessoas se mudarem para o centro do Brasil em busca desse ouro, e aí mudou o contexto, e as obras que fizeram destaque nessa época foram as obras do artista Aleijadinho e a literatura do arcadismo. Se, por um lado, as ideias do iluminismo influenciavam a classe burguesa, o pensamento das pessoas da época, a literatura ela não se envolveu muito, embora as pessoas estivessem sendo influenciadas pelos princípios científicos e filosóficos do iluminismo. A filosofia seguiu imitando o classicismo, Como nós vimos, é chamado neoclassicismo. Então, ela privilegiou umas características que eram próprias do classicismo, como fugir da cidade, carpe diem. Então, por que eu estou dando esta aula para frisar a importância do iluminismo? Por quê? Porque o iluminismo começa no final do século XVII e no século XVIII a mudar a mentalidade das pessoas, mudar a maneira de pensar, disseminar teorias filosóficas e científicas que vão fazer a diferença no contexto histórico e na maneira de pensar das pessoas. Então, a literatura do arcadismo, ela não acompanha muito esse movimento iluminista, mas as pessoas da época, sim, estavam sendo influenciadas por essas ideias. E depois do arcadismo, as próximas escolas, principalmente o romantismo e o realismo, serão muito de perto influenciadas por essas ideias iluministas. Por isso que a gente precisa saber muito bem os princípios e as ideias que eram disseminadas pelo iluminismo. Na França, nós temos Voltaire, o Jean-Jacques Rousseau e o Diderot. Eles vão falar
de intolerância religiosa, de igualdade jurídica, de capacidade libertadora que o conhecimento tem para as pessoas. Inclusive, eles vão elaborar uma enciclopédia com essas ideias, que vai ser uma das ferramentas para difundir o iluminismo. Na Inglaterra, nós temos David Hume, que vai pregar a importância do experimentalismo na nossa vivência, no nosso dia a dia, né? A ciência é resultado dessas experimentações, dessas probabilidades que nós experimentamos. O Adam Smith, chamado o pai do liberalismo, ele vai pregar uma política mercantilista em que o Estado ele vai desempenhar apenas uma intervenção reguladora e não ser o dono, né, da economia. Então, nós temos na Inglaterra esses dois destaques. Na Itália, nós temos o Giambattista Vico, um filósofo, historiador e jurista que discutia a metodologia das ciências que estavam tão em voga naquela época. Em Portugal, nós temos o Luís Antônio Vernay, que debatia sobre a educação, como seria importante a educação se voltar para uma realidade concreta e experimentalista, ao invés de um ensino teórico que era baseado nas doutrinas jesuítas da época. E ele pensava também que o Estado deveria se responsabilizar por garantir a educação a todas as classes sociais. Na Alemanha, nós temos dois grandes nomes. Johann Gottfried von Herder, que atuou em várias áreas do conhecimento, como crítico de literatura, de arte, de política, de filosofia da linguagem da história. Então, foi um estudioso de várias áreas. O Immanuel Kant, considerado o maior filósofo do iluminismo alemão, em sua obra Resposta à Pergunta O que é o esclarecimento, ele vai explicar que o esclarecimento é a única saída que o homem tem para a sua minoridade. Então, nós vamos deixar de ser ignorantes, vamos ganhar a maioridade a partir do momento que aproveitamos o nosso conhecimento, que a gente deve, né, ter a coragem de nos servirmos do nosso entendimento para deixarmos a minoridade para trás. Estes são os dois maiores da Alemanha. Como vocês podem ver, a aula de hoje foi muito mais informativa do contexto histórico, político, social, científico e filosófico do momento do arcadismo, para a gente poder compreender que a literatura do arcadismo ela não acompanhou este pensamento filosófico e científico do iluminismo. No entanto, as pessoas desta época foram influenciadas por este pensamento, e esse pensamento e essa mudança de olhar vai fazer toda a diferença na literatura do século XIX em diante, principalmente do romantismo e do realismo. Ok?